Muito boa noite. Todo mundo aí? Todo mundo escutando bem? Por favor, me mandem um feedback para ver se está tudo em ordem para a gente começar a nossa aulinha. Vamos lá? Que alguém responda. Por favor. Ok, opa! Boa noite. Isabel já me respondeu, tá ótimo. Então a gente está online. A gente está online e a gente pode começar. Luiz Steinleck, muito bem. Agora sim. Tá escutando bem? Tá vendo bem? Tudo bem? Baruch Hashem, áudio bom? Vídeo bom? Tá com acima está enviando Shavuot Tov. Shavuot Tov para ela também. Escuta, áudio bom? Vídeo bom? Então, se está tudo bem, vamos começar. Se vocês estão escutando, isso é muito bom. Qualquer coisa, por favor, escrevam. Né? Me avisem se não estiver bom, se vocês não estão escutando. Mas espero que está tudo bem. Áudio e vídeo ótimo. Perfeito. Então, bora lá. Pessoal, nós chegamos no fim de um ciclo de aulas sobre os signos de acordo conforme a nossa tradição, de acordo com a nossa o nosso conhecimento milenar que vem desde a outorga da Torá de Moisés no Sinai. E a gente está chegando no último mês. A gente começou com o signo de Áries, que representa o mês de Nissan, e agora nós estamos indo para o signo chamado Peixes, que é o Mazal Dagim, que é chamado Peixes, que tem como as datas de 19 de fevereiro até 20 de março. Esse é o signo março. Em hebraico, para nós, representa o mês de Adar. Curioso ou não, nós estamos no mês de Adar. Então nós estamos estudando o signo deste mês, que é o signo de Peixes. Este mês, em hebraico, no ano atual, que é o ano bissexto, nós temos 2 Adar. Nós vamos ver no decorrer da aula. Então vamos iniciar, para não perder tempo, para falar sobre esse último signo, o signo de Peixes. Eu vou compartilhar com vocês o Word e vamos devagarzinho e vamos chegar lá. Bora lá. Signo Peixes, Mazal Dagim, 19 de 2 a 20 do 3. O mês é chamado de Adar, o elemento é água, que a gente sabe que tem 4 elementos, né? Depois vocês vão ver hoje na tabelinha que eu coloquei aqui para mostrar para vocês como os meses eles estão ligados com os 4 elementos: fogo, ar, água, né? E ar. A gente vai ver isso. Então o elemento é água. A letra é a letra Kof. Em hebraico é Kof. Na verdade a gente usa popularmente, a gente fala a letra Kuf, entendeu? Mas na verdade originalmente a pronúncia certa é Kof, que a gente já vai ver o porquê também. Já quem estudou as letras sabem do porquê, mas a gente vai ver também uma ideia aqui rapidinha. A tribo é a tribo de Naftali. O planeta regente é Júpiter. O sentido é o sorriso. O atributo é comer. E a Sfirá é Hod. Ok, vamos lá. Vamos começar a estudar. O mês de Adar é o último mês dos meses do ano, uma vez que o mês de Nissan, que comemoramos Pesach, que é Áries, que a gente falou, Áries está ligado com o carneiro, o cordeiro pascal, quem lembra da aula de Áries. Então a gente começa, a Bíblia nos escreve que o mês que se comemora a Páscoa judaica, que é chamada de Pesach, como consta aí, é no mês de Nissan, tá certo? Então quer dizer o seguinte: se esse é o mês de Adar, se os meses do ano em hebraico, conforme a Bíblia, o primeiro mês é o mês de Nissan, quando o povo de Israel saiu do Egito, significa que este mês que nós estamos estudando agora, o signo de Peixes, Adar, é o último mês, é o 12º mês, tá certo? Se é o 12º mês, é a conclusão do ano. Então, sendo assim, este é o mês do balanço de todos os demais meses. Portanto, esse signo possui característica de todos os demais. Isso é importante a gente levar em consideração, isso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando que o mês de Adar, por ser o último mês, é o mês do balanço.
Assim como no ano convencional, para nós, o ano judaico muda realmente em outro mês, no mês de Tishrei. E o mês Elul, que é o último mês do ano, é um mês de introspecção. Então, o mesmo ocorre no mês de Adar. Introspecção significa você analisar e fazer o balanço de tudo que aconteceu no ano inteiro. Então, a gente vai ver que isso mostra que este mês de Adar, que é o signo de peixe, ele carrega dentro de si, por ser o último mês dos meses do ano, ele carrega a característica de todos os demais. Sendo assim, este é o mês do balanço de todos os demais meses, portanto, este signo possui característica de todos os demais, a gente vai ver no decorrer da nossa aulinha. Isto combina com a letra do mês, a letra chamada Kof. Kof, em hebraico, qual é o significado da palavra Kof? É macaco. O que o macaco ele faz? O macaco ele imita as pessoas, tá certo? Então esse é um mês que a letra é Kof, que representa o macaco, que imita e resume os demais meses. Curioso, eu não coloquei aqui, mas quem lembra quando a gente estudou sobre Ares, que é a festa que é o mês de Nissan, a letra do mês Ares é Rei, e a letra do mês Adar é Kuf. O Kuf e o Rei são muito parecidos, sendo que a perninha do lado esquerdo abaixa um pouquinho, também é uma imitação. Quer dizer, até a letra Kuf, que é a letra do mês, é uma imitação da primeira letra do primeiro mês, que é a letra Rei, perdão, que é o signo de Ares. Mas tudo bem. Peixe é Dag em hebraico. Peixe, no singular, é Dag em hebraico. Essa palavra é composta de duas letras, Dalet e Gimel. São duas letras do alfabeto, a letra 4 e a letra 3. O significado dessas duas letras é Gomel Dalim, ajudar e apoiar os necessitados. Isso carrega uma característica das pessoas que nascem nesse mês, que eles são pessoas benevolentes, mais bondosos, gostam de dar, gostam de serem prestativos a qualquer um, ligam e se preocupam como estão, etc. São pessoas realmente muito emotivas e sensíveis, como a gente vai ver. Mas são pessoas são pessoas do bem, são pessoas boas, são pessoas que querem o bem das pessoas, isso alegra eles se preocupam bastante. Agora, peixes é o único signo do zodíaco que está em plural, não é? Não é verdade isso, pessoal? A gente pega, vamos ver os signos do zodíaco. Você tem touro. O que é touro? Touro é singular, tá certo? Câncer, leão, não é leões. Virgem, não é virgens. Libra, não é libras. Escorpião, não é escorpiões. Sagitário, assim por diante. Então, peixes é o único signo que está em plural, além de gêmeos. Obviamente que gêmeos não tem como ser singular. Tá? Isso nos indica que em um ano bissexto, como este ano que nós estamos em 1782, nós acrescentamos mais um mês, o mês de Adar 2. Já que é o signo de peixes, é o signo de Adar, e peixes é 2, não é 1, não está no plural. Então isso indica que esse mês tem ano, como este ano que a gente está agora, que ele tem não apenas um Adar, ele tem Adar 1 e Adar 2. E obviamente o signo continua o mesmo, é importante a gente falar isso. Esse Adar 1 e Adar 2, o signo para nós continua sendo o signo de Adar, principalmente nesse ano bissexto, que tem 13 meses no calendário judaico. Peixes vivem na água e a água representa abundância, ok? Abundância, em hebraico a palavra abundância é shefa, como está escrito aqui, shefa, em hebraico. Possuem um masal forte por conta disto. Mas a palavra shefa pode ser invertida para pesha. Em hebraico, essa palavra shefa se escreve com 3 letras, shin, pei e ain. Se você muda a ordem dessas 3 letras, ao invés de shefa, que representa abundância, você muda para pesha. Pesha é falha, é uma escorregada, a pessoa ela acabar errando, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, já que shefa é abundância, uma vez que gostam muito da vida, o pisciano adora a vida, e de apreciá-la, buscam muito prazer, podendo às vezes passar dos limites, principalmente na área de comida e bebida. Uma coisa natural que o pisciano ele tem, de gostar de comer, de gostar de beber, sabe? E de desfrutar a vida como um todo, por causa da abundância que representa esse mês, a água, que representa abundância, etc. A gente falou que é um planeta, né, que ele é o peixes, a gente falou que está ligado com a água, obviamente. Então mostra abundância, então eles querem desfrutar a vida, prazer da vida. Eles têm um prazer demasiado da vida e isso pode levar a um excesso na comida e bebida. Deus os livre, tem que tomar cuidado.
Procuram ser ricos para desfrutar das coisas boas da vida com propriedade. Já que eles gostam dos prazeres mundanos, então eles querem ter meios para poder conquistar e realmente alcançar esses prazeres. São extremamente sensíveis e sentimentais. Porém, eles devem focar esta habilidade apenas aos outros e não a si mesmo. A autoanálise sentimental pode levá-los a uma depressão profunda. Veja, eles são pessoas muito sensíveis. O pisciano é muito sensível, uma pessoa muito delicada. A gente vai ver que não existe pessoas mais sensíveis do que pessoas que nascem em peixe. Então, e no signo de peixe. Então eles têm que exercer essa sensibilidade com o sentimento deles, apurar esses seus sentimentos com os outros e não consigo mesmo. Porque quando ele começa a fazer uma autoanálise de si mesmo, então ele vai chegar numa depressão. A gente já vai ver por que existe essa depressão. Olha, porque eles vivem no seu mundo introspectivo, em seus pensamentos, em suas conclusões. São pessoas que têm conclusões, às vezes precipitadas das coisas, acham que é assim. Isso é um problema. Algo que interfere muito a sua tranquilidade por conta de suas alucinações, no bom sentido. Quer dizer, o cara viaja, sabe? Às vezes o pisciano, na cabeça dele, ele entende uma coisa, ele vê, e se ele vai ficar pensando muito em si mesmo, isso vai trazer um transtorno para ele. Vivem mais em suas ideias ao invés da realidade. Então eles ficam matutando, pensando, etc. Tudo, então você não consegue reparar isso, mas a gente sabe que isso gera um estrago para a personalidade dele. Por isso é internamente confuso. Você vai pegar o pisciano, ele vai perguntar qual caminho eu decidir. Não é fácil para ele decidir, vem para cá, vem para lá, como em outros signos que a gente já viu. O pisciano, ele tem uma certa dificuldade de decidir exatamente o que fazer, porque ele pensa tanto que ambos os caminhos são cabíveis. Então isso gera uma dúvida para ele. Então eles ficam confusos, tendo medo de enfrentar os desafios da vida, algo que o deixa nervoso. Quando mal sabe ele a capacidade que ele tem, por conta da água, que ele tem abundância, de prosperar cada vez mais. Simplesmente tem que se atacar aí, se jogar no rio e nadar contra a maré. Peixe não precisa de preparo algum para ser consumido. Nós estamos falando da alimentação kasher. O povo judeu tem restrições de acordo com a Bíblia do que a gente pode consumir, o que a gente não pode consumir. Tanto dos animais tem que ter casco fendido, tem que ser ruminante, as aves não podem ser de rapinas, enfim, e assim por diante. Então está cheio de normas. Mas no que tange ao peixe, o peixe ele precisa ser de escamas e barbatanas. Todo peixe que tem escamas e barbatanas é um peixe kasher. Agora, como é que você faz para poder consumir um peixe? Bom, você tirou ele, você pode consumir, não tem preparo nenhum. Já a carne precisa ter o abate, precisa ser preparo qual carne sim, qual carne não, tirar gordura, tirar sebo, etc. Não é tudo que é permitido, tá certo? Então vamos lá. Peixe não precisa de preparo algum para ser consumido. Os justos reencarnam nos peixes. Isso é uma coisa muito profunda que a Kabbalah diz, que no judaísmo acredita na reencarnação, tá certo? A gente já vai ver isso aqui. Eu estou vendo que tem um comentário aqui sobre a intuição. Já vamos chegar lá, já. Então, isto mostra a sua espiritualidade. Nós estamos falando justos, eles reencarnam nos peixes. Isso mostra a espiritualidade que tem pessoas e peixes. Eles têm uma espiritualidade que a gente já vai ver que isso mexe com a intuição deles, já. Se assemelham aos peixes, dormem pouco. Igual os peixes, eles têm pálpebras abertas. Você não vê o peixe dormindo, fechando pálpebra. Tá certo? São quietos e na sua, são a deles. Não revelam o que pensam e o que sentem ademais. Ele guarda tudo, ele pensa, fica matutando. Aliás, isso é um sinal de bênção, por um lado. Por isso não carregam um olho gordo igual aos peixes. Estamos falando no lance dos peixes. Os peixes, está escrito que eles prosperam muito. E a linhagem é muito grande. Porque sobre os peixes não recai o olho gordo. Inclusive, quando Jacó ele abençoa os filhos de José, Menashe e Efraim, antes da sua morte, então ele fala V'yidgu larov bekerevares, que vocês possam prosperar, mas a palavra V'yidgu vem da palavra dar, que é peixe em hebraico, que vocês possam prosperar como os peixes, ou seja, que não recaia sobre vocês o olho gordo, que vocês possam realmente se multiplicar. Por isso que eu escrevi aqui que isso é um sinal de bênção, por isso não carrega o olho gordo igual os peixes e são abençoados a multiplicarem. Por serem fechados e viverem em seu mundo, precisam de alguém de confiança
para que possa se abrir e falar tudo o que pensa. Isto aliviará muito, porque a atenção dele é ele consigo mesmo. E ele guarda, é uma pessoa que ela guarda segredo, uma pisciana guarda segredo, e ele não tem com quem falar, e isso acaba com ele. Podendo ser este até mesmo o Criador do Universo. Se quer escolher Deus para falar, pode falar, mas apesar de que não é muito mais efetivo, que é muito mais efetivo um amigo. Quando você tem um amigo, você pode contar e você pode ouvir o que ele vai te falar. Mas, enfim, se você quiser se conectar com o Criador e dedicar tempo para falar com o Criador, fala. O importante é você pôr para fora e falar. Se o pisciano resolve o problema dele quando ele carrega um amigo de confiança que pode confiar e pode contar e pode falar as coisas. Isso deixa ele muito mais tranquilo. Enfim, a fala resolverá seu problema interno. Isso aqui de peixe. Vamos continuar, pessoal. São românticos. Gostam de jantar à luz de vela, bom vinho, etc. E esperam a reação igual do seu parceiro. Não possuem ruindade em geral, são generosos e fazem o bem. Mas quando se trata de desejos pessoais, o que ele deseja podem chegar a níveis muito baixos para alcançá-los. Piscianos são os que mais têm problemas com vícios em geral, particularmente com o álcool. A gente vai ver, uma vez que vamos construir, pessoal, vamos indo devagarzinho, acho que uma coisa, depois a gente pode concluir essa ideia. Você vai ver que as coisas elas vão se fechando, cada peça que a gente escreve aqui, cada parágrafo que a gente escreve aqui, depois se junta como um todo, como a gente vai ver. A gente está falando que ele tem problema com vícios, por que ele tem problema com vícios, a gente já vai ver. Por conta de sua sensibilidade apurada, sua sensibilidade apurada, são demasiadamente espirituais. Estão sempre nas nuvens, adoram viver em suas imaginações. Apesar de sonhar bastante, possuem a intuição fortíssima. Aí a intuição que deve ser levado a sério. Tá vendo? Então, mas fala, o cara viaja, o cara pensa, o cara... Não, tá bom. Mas não é que ele está viajando na maionese. O pisciano tem uma intuição forte, e é sério isso. Quando o pisciano ele pensa e fala sobre alguém, na grande maioria acertam precisamente, pois possuem um faro incrível do que acontece ao seu redor. Pescam a personalidade dos presentes. Quando identifica que a vibe não é boa, se retira do ambiente. Um negócio interessante isso, quer dizer, o pisciano, nós estamos vendo que está ligado com água, abundância. Nós estamos vendo que está ligado com espiritualidade, sensibilidade, sentimental. A gente vai ver que não tem mais sentimental do que de peixe. Então, é uma coisa muito apurada aqui. Nós estamos falando de uma coisa muito delicada. Realmente a gente está fechando o zodíaco com um potencial muito grande que tem o pisciano, tá certo? Então, por isso ele é dotado dessa intuição. A gente vai ver que todos os planetas que estão ligados com água, tá certo? Que para nós a gente está falando é Câncer, Escorpião e Peixes, são pessoas dotadas de uma sensibilidade incrível. Intuição, sentimentos, tá? Isso é uma realidade. Vamos lá. Sua bondade faz com que emprestam ao necessitado tranquilamente e com facilidade. Ele não tem problema de emprestar dinheiro. Gostam de presentear. Pisciano adora dar presente para aquele que para quem gosta. Correspondem com um reconhecimento incrível a quem lhe faz o bem. Mas quando ferido por alguém, não esquecem facilmente. Por isto, são esbanjadores no geral, eles esbanjam dinheiro, não são bons na contabilidade, em guardar dinheiro. Economizar não é com eles, porque eles vão atrás do prazer. Ele gosta da pessoa, ele vai gastar, ele vai dar, ele vai com agrado, ele faz isso. Ele não faz isso de uma maneira ruim, de uma maneira que dói para ele. Não, ele faz, sabe, com vontade mesmo. E para ele, preenche um prazer enorme de fazer o bem para o outro e também, com isso, ele alcança o seu prazer, foi alcançado através da ação. Então, alegria, felicidade e sorriso são suas qualidades. E aqui está relacionado com a festa que a gente comemora durante esse mês de Adar, pois é o mês que celebramos a festa de Purim. A festa de Purim, como todos sabem, é uma festa no calendário judaico muito alegre, muito festiva, onde a gente comemora o vencimento da batalha que teve na época
de Ahasverosh, o rei Aman, etc., toda aquela história, tinha um decreto sobre que o povo de Israel ia ser aniquilado, e de repente aquilo se reverteu, Venáforo, voltou ao contrário, aquele que decretou a nossa morte foi ele que foi morto, etc. Isso é uma coisa interessante também, que eu não escrevi aqui, mas está ligado com esse poder do mês de Adar, de virar as coisas do avesso. O pisciano, ele tem a capacidade de virar as coisas do avesso, e no bom sentido da palavra, sabe? Aquilo que estava condenado, de repente ele consegue reverter e fazer com que aquilo torne-se algo positivo. Isso tá ligado com a festa de Purim. Também uma coisa que eu não escrevi sobre peixes, os peixes, está escrito que quando essa pessoa perversa lá na época, na história de Purim, né, em Suzan, estamos falando, né, em Shushan, que a gente fala, né, então ele queria acabar com o povo judeu, e ele escolheu esse mês de Adar, porque esse mês ele viu que era o mês do falecimento de Moisés. Moisés faleceu em Adar. Ele falou, pronto, o mês propício, já que não tem festa nenhuma, é o mês propício para poder aniquilar o povo judeu. Mas na verdade o Talmud afirma, mal sabe ele, que Moisés ele nasceu também nesse mês, e mais vale a data do nascimento de Moisés, que prevalece até mesmo a data do falecimento dele. Então ele queria engolir o povo judeu, como peixes engolem outros, mas na verdade ele foi engolido por um peixe maior, que aqui é o povo judeu na hora que venceu a batalha, mas é uma festa muito alegre. Então isso é uma característica que tem o pisciano, de ser alegre, de curtir as coisas. São muito profissionais no que fazem, não desistem nunca. É impossível dizer ao pisciano que isto não dá. Não existe, não dá. Quando ele quer, ele vai atrás, ele alcança, ele chega e ele acabou, não tem jeito. São ágeis e rápidos ao captar qualquer assunto. Possuem tendência para o desenho e a pintura, atividades que expressam seus apurados sentimentos. É engraçado, né? Eles são muito ágeis, rápidos, captar, sabe? Ele tem um fluxo, sabe? Igual as águas que a gente falou. Tem tendência para o desenho e pintura, atividades que expressam. Porque acontece? Desenho e pintura envolve o sentimento da pessoa. E a gente sabe que não existe alguém mais sentimental como o pisciano. Isso que a gente está estudando agora, que a gente vai ver, isso vai estar escrito aqui também. Então, são tendências que tem do pisciano, que é de fazer um bom desenho, uma pintura, porque assim ele consegue extravasar o seu sentimento na obra. Choram copiosamente. Peixes é o signo que mais chora do zodíaco, principalmente as mulheres. Homem casado com pisciana precisa saber disto. Assim também pais de crianças de peixes devem saber que seu filho é muito sentimental, portanto deve cuidar de não os ferir à toa, tá? Porque eles têm a tendência de chorar. Água, lágrima, enfim. Então, é importante saber. E a razão é por causa do sentimento apurado. Não buscam ser os dominantes do lar, como pessoas dos signos de fogo, por exemplo. Eles não precisam dominar o lar. Eles sabem ser submissos ao marido, enfim, uma outra autoridade, sabe? Eles não precisam ser os líderes, etc. Não, eles não buscam ser os dominantes do lar, como pessoas dos signos de fogo. A gente falou que quando a gente estudou sobre fogo, Áries, Leão e Sagitário. Eles são em fogo, ele precisa estar por cima. Fogo sempre tem que estar por cima. Então o fogo sempre quer dominar. A gente falou que o leão quer ser o centro da parada. Entendeu? E assim, Áries, Leão e Sagitário são pessoas assim que querem realmente liderar e estar acima de todos. Mas não é o caso do pisciano. Por isso é muito agradável viver com um pisciano, porque ele sabe o seu lugar, ele reconhece o outro, sem problema nenhum. Por conta disto, homens procuram se aproximar das piscianas por serem incríveis e delicadas. É uma pessoa muito agradável. Uma pessoa que nasce no signo de peixes é uma pessoa extremamente agradável. Uma pessoa, um sorriso, uma pessoa boa, uma pessoa legal, de papo, de conversa e de tudo. São pessoas incríveis e são pessoas delicadas, têm um sentimento realmente incrível. O signo de peixes é o mais feminino do zodíaco. E a mulher pisciana é a mais feminina de todas. É incrível, né? Então, isso que a gente está vendo, tudo por conta da influência do signo, que tem a ver com a água, etc., que a gente está falando. Fluem igual os peixes. Seguem a vida e não são teimosos, sendo do contra, sabe? Se adapta facilmente com o pessoal
Isso é interessante, que eu estava falando que fecha com aquilo que a gente está falando. O pisciano, ele se adapta com qualquer meio. A gente vai ver que ele tem um pouquinho de vergonha, mas quando ele está com a galera, ele se junta, a gente já vai ver isso mais pra frente. Mas ele se adapta facilmente com o pessoal, ou qualquer pessoa com a galera, entendeu? Ele, uma galera, vai botar o pisciano, ele vai estar de boa, de bem. Algo que pode levá-lo ao vício. Por quê? O que leva ao vício? Ah, todo mundo está fumando, ele vai fumar também. Todo mundo está pegando, ele vai pegar também. Todo mundo está bebendo, ele vai beber também. Não tem tempo ruim para ele. Opa! Então ele se adapta a qualquer meio. Então isso pode levar... São prazeres. A gente falou que água está ligada com prazer. Água, a Kabbalah fala que está ligado com prazer. A água traz prazer para a pessoa. Não há nada melhor do que um copo gelado de água, um banho de uma piscina, uma cachoeira, um mar. Então são prazeres. Tudo isso o pisciano adora. Então ele busca os prazeres. Então se ele está numa comunidade onde as pessoas estão desfrutando outros tipos de prazeres, ele entra de cabeça. Não tem problema nenhum. Por isso eles precisam cuidar muito bem disto na questão do vício que a gente falou. Vive o alegre presente e não foca no futuro. Ou seja, vive e gosta do momento. Não estando nem aí para o que vai acontecer amanhã. Focam nos prazeres imediatos e não nos de amanhã. Esse é o pisciano. O pisciano, ele aproveita o dia de hoje. Se hoje é isso que a gente está, então pronto, foca aqui. Ah, o que vai acontecer amanhã? Importa amanhã. Hoje eu estou desfrutando, então isso aqui me importa. E assim, por isso a gente tem que tomar muito cuidado. O pisciano tem que levar muito cuidado. Que às vezes a gente tem que ver o que isso, qual é o resultado da busca de um prazer imediato, o que isso pode acarretar, o que isso pode levar amanhã no futuro. Mas o pisciano, ele não está interessado no futuro, ele está interessado em curtir aqui e agora. Apesar de que signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, não se irritam facilmente, o pisciano tem tendência maior a se irritar. A boa notícia é que facilmente se tranquiliza de sua breve ira. Então, ele tem assim, de novo, tudo por conta do sentimento apurado. São lentos nas transições, tipo para acordar, um pouco difícil, para dormir é difícil. A gente falou que ele já dorme pouco. Então, às vezes, para poder ir dormir, então, também é lento até chegar ali pegar no tranco para poder, vou dormir, ou acordar. Então, às vezes, é um pouquinho lento para poder, nesses assuntos. O planeta, a gente falou que é o Júpiter. Então, o Júpiter influencia o seu senso nato de crítica. O pisciano é muito crítico em reuniões, etc. Então ele escuta, debate, sabe? Ele fala a sua opinião. Então ele é crítico. Isso vem por conta da influência de Júpiter, que é o planeta regente do signo de Peixes. São do tipo normalmente envergonhadas. Você vai ver o pisciano normalmente, ela é recatada, ela é envergonhada, mas quando estão com a galera, se animam tanto que perdem totalmente a vergonha, podendo facilmente ser artistas, cantores, etc. O que eu quis dizer ser artistas, cantores, etc. é se apresentar, ir no palco, falar, cantar, não tá nem aí. É engraçado que naturalmente elas são, sabe, recatadas. Mas não dá para ver. A gente vê o sorriso, a gente vê a alegria do pisciano. Então quem está de fora não vê esse lado de vergonha que o pisciano ele tem por natureza. Mas ao mesmo tempo, quando eles assumem, quando eles estão com a galera, se animam. E aí não sei, você não vai ver vergonha zero no pisciano, ao contrário, só alegria a gente vai ver. São psicólogos natos. São pessoas que conseguem entender o outro e demais. E casamenteiros, eu quis dizer, quer dizer que eles conseguem fazer casais, conseguem apresentar casais um para o outro, etc. Tem que lembrar, o pisciano, a gente está querendo dizer aqui que é uma pessoa muito agradável que a gente está falando. Então, conversar com o pisciano é uma coisa incrível, porque a gente vê que ele tem uma paciência muito grande de escutar, entender o outro, não apenas com a razão, e sim com o coração, entendeu? Pro lado sensível que ele tem. Então, por isso eles se tornam bons psicólogos, porque um psicólogo não é apenas aquele que entende com a razão o paciente, enfim, o outro, mas sim aquele que sente o que o outro está passando. Então, por isso eles dariam bons psicólogos natos e casamenteiros. Amam escutar histórias. Acabou, pode contar a história, o pisciano ele vai ficar, adora história. E para isso possuem muita paciência, tornando-se o muro das lamentações de muita gente. A gente procura o pisciano para poder contar, e o pisciano gosta de escutar.
simplesmente prestam atenção no que conta o semelhante e tornam-se pessoas muito agradáveis de amizade. Está explicado a nata empatia, né, do pisciano. Agora vamos ver, vejamos o que ele tem de cada signo. Vamos ver o que o pisciano tem de cada signo. Nós havíamos dito que uma vez que temos no mês de Adar, que é o último mês dos meses do ano, né, começando de Nissan, de Áries, então até Peixes, Peixes é o último signo do zodíaco, a gente disse que é aquele mês que carrega todos os demais acima, quer dizer, carrega o primeiro mês, o segundo mês, etc., característica deles. E o pisciano realmente ele é um condutor quando ele recebe de todos os demais signos uma característica. Então eu coloquei obviamente uma listinha aqui que consta nos livros o que ele pegou de cada signo. Então vejamos o que ele tem de cada signo. Só que essa lista que eu vou agora mostrar para vocês, ela está dividida em cores. Você vai ver o nome do signo com cor. Então eu já vou dizer para vocês o que essas cores representam. A cor vermelha representa o fogo, porque a gente falou que os signos estão divididos em 4 elementos: fogo, água, terra e ar. O signo que está escrito em vermelho são signos que são do elemento fogo. Os signos que estão em marrom são signos do elemento terra. Os signos que estão em cinza é signos do elemento ar. E os signos que estão em azul é os signos do elemento água, ok? Então por isso que eu coloquei colorido, para vocês verem e dá para entender e correlacionar com os elementos. A gente vai ver alguns exemplos aqui, então vem comigo. Então, de Áries eles pegaram a empolgação, você está vendo Áries vermelha, fogo, então é aquela empolgação que o fogo tem, né? O Áries. Touro já é terra, delicadeza e preguiça. A gente falou que aquele que destaca, fica naquele local, etc. Delicada, etc. Então, delicadeza e preguiça. De Gêmeos, a rapidez. Está vendo? Gêmeos é ar. O ar não para. O ar está em todo lugar. A gente está vendo que Gêmeos é cinza. Cinza aqui representa o ar. Câncer é o primeiro signo de água. Então, essa é a simpatia. A simpatia que tem o pisciano, então isso vem de Câncer, que é o primeiro signo de água. Leão, alegria e curtição. O leão, que a gente falou que tem que estar sempre por cima, mas alegria demais, está sempre curtindo a vida, etc. Curte a balada, entendeu? Curte festa, etc. Isso ele pegou de Leão. De Virgem, que é terra, detalhista e gentil. De Libra, que é ar, objetividade e honestidade. Então, Libra, que a gente falou que é a balança, né? Interessante isso aqui, Libra. Escorpião, que é o segundo signo de água, de guardar segredo. A gente sabe que aquilo que está encoberto nas águas ninguém sabe. Curioso. O homem tem conhecimento da Terra, do planeta Terra, em grande escala. Mas quando chega o reino marítimo, quando chega a água, a gente não sabe até quando a gente pode dizer, a gente não sabe o que acontece no fundo do mar. O homem conhece a galáxia, mas não conhece o próprio planeta Terra. A gente não conseguiu ainda desbravar as profundezas da água. Então a água, ela encobre muita coisa. E é chamado na mística o mundo oculto. Existe o mundo revelado, que é esse que a gente enxerga, e existe o mundo oculto, que é o mundo encoberto. E o mundo encoberto é o fundo do mar. Então por isso a gente vê que do escorpião, guardar segredo. Sagitário é o signo de fogo, dedicação aos demais. Dedicação. Capricórnio, terra, rigoroso com as leis. Aquário, ar, analista. Muito bem. Isso é uma lista pequena, obviamente, tem muito mais do que eles pegam um do outro, mas é curioso de ver que como que realmente o pisciano ele carrega um pouquinho de cada por ser a conclusão, né, dos signos do zodíaco. Buscam e contam com o aval de outros em suas atividades. Esperam o marido dizer como você está bonita, falou muito bem, cozinhou maravilhosamente, enfim, precisam de feedback e elogios. O pisciano ele precisa disso. Ele é assim, então ele espera isso também dos demais. E nem sempre todo mundo tem essa doçura ou essa sensibilidade que tem o pisciano, mas isso realmente deixaria eles muito felizes, né, caso
as pessoas retribuíssem da mesma maneira como eles sentem. Eles precisam de feedback, eles precisam de elogio. E por fim, pessoal, nós estamos vendo, eu acho que eu estou aqui praticamente perto do fim. Este signo, ele é forte e favorável para agendar julgamentos e pendências em geral na justiça. Nossos sábios falam que todo aquele que tem problema na justiça, jogue para este mês. O mês é signo de peixes. Joga para peixes para poder resolver os pepinos com a justiça federal. Qualquer problema que você tem com alguém, julgamentos, etc., joga para esse mês. Esse mês é muito forte, porque esse é um mês que não é um mês apenas propiciano. Esse é um mês, de uma maneira geral, para todo o povo de Israel, de uma maneira geral, eles estão ligados à sorte do mês de peixes, influencia para cada um de nós de uma maneira geral. E nós vamos ver por quê. Olha por quê. Pois neste mês nasceu o líder máximo do povo judeu, Moisés, que a gente falou. Né? Moisés nasceu no dia 7 de Adar 1, inclusive, aliás, amanhã à noite. Hoje é dia 6 de Adar 1, hoje à noite, amanhã à noite, a data do nascimento desse líder de Moisés, um líder máximo do povo que tirou o povo de Israel do Egito na época da escravidão, tá certo? Então, há mais de 3.300 anos atrás. Então, isso é Moisés, ele nasceu no dia 7 de Adar. Moisés, ele é o líder. Existe uma expressão que o líder é o povo e o povo é o líder. Então, a data máxima do líder é a data máxima do povo também. Então, a sorte de Moisés, a sorte, quer dizer, o Mazal, estamos falando de sorte aqui o signo, né, a sorte dele, o destino de Moshe transborda para todos nós. E até aqui que eu anotei, entendeu, para poder falar sobre o signo de peixes. Deixa eu voltar aqui com vocês. Eu vou dar uma olhada para ver se vocês escreveram mais alguma coisa. Bom, pessoal, enfim, aqui com esta aula, a verdade é que a gente está concluindo um ciclo de aulas que a gente começou aos domingos, de explorar cada signo e signo de uma maneira judaica, né? De uma maneira conforme a tradição, conforme a nossa tradição milenar, como consta nos livros sagrados. Todo o propósito que eu decidi dar essa aula é porque é pouco explorado isso, porque realmente a gente tem que viver de uma maneira, preciso concluir com essa ideia, que a gente precisa viver de uma maneira acima do teu destino. É verdade que esses signos eles têm influência, e é verdade que ao estudar essas influências que o signo ele designa para cada pessoa e pessoa, facilita o relacionamento. Nós com o cônjuge, nós com nossos filhos, etc., porque a gente está entendendo eles melhor, quando a gente entende que eles não estão sendo pessoas ruins quando eles naturalmente agem, simplesmente porque esta é a tendência deles, isso ajuda muito. Mas o judaísmo acredita, e é claro isso para nós, de uma maneira objetiva, que a gente pode sim sobrepor e estar acima do nosso signo. Isso é questão do livre-arbítrio, isso depende de você. Tá certo? Você pode se posicionar acima do teu signo, do teu destino, e você pode, através de trabalho, através de uma dedicação de como apurar os teus sentimentos, as tuas emoções, estudar bastante, praticar aquilo que você está estudando, você pode alcançar níveis incríveis e muito diferentes daquilo que está predestinado. E vamos lembrar que tudo que a gente está falando aqui, não importa, em todas essas aulas, você tem um lado positivo e você tem um lado negativo. Você tem que ver como esse cabe o livre-arbítrio de como que você vai exercer isso. Tem vício bom, tem vício ruim, tem prazeres bons, tem prazeres ruins. Então é óbvio que a gente tem que colocar, nos parágrafos, a gente tem que colocar de uma maneira que a gente tem que ter uma tendência na hora de escrever para poder, quando a gente escreve, a gente precisa tomar um partido. Mas a grande verdade, tudo que a gente viu, todos esses detalhes que a gente viu, então pode ser para o lado positivo ou para o lado negativo. Isso depende do teu livre-arbítrio. Então eu queria só concluir essa ideia de signo, é aquilo que está escrito. Quando uma pessoa ela nasce, muitas vezes o signo tem certas características, vai ser alto, baixo, vai ser gordo, magro, vai ser rico ou pobre, etc. Mas o signo nunca determina se a pessoa ela vai ser justa ou se ela vai ser ruim.
Isso o signo não determina. Isso é você que escolhe. Isso não está amando de um signo. O signo não determina quem é justo e quem é perverso. Isto é o teu livre-arbítrio. Quer dizer que a gente tem que, sim, aprender das características que o signo, enfim, ele pode te influenciar para tomar boas decisões. E quando você toma boas decisões, você pode lapidar o teu destino natural, você pode aprimorar os teus atos, etc. Isso quer dizer a ideia que a gente pode sim estar acima do nosso destino. Pelo menos o judaísmo acredita isso de uma maneira clara e objetiva. Aí você vai falar, então por que a gente estudou tantas aulas assim detalhadamente, etc. Se afinal de contas a pessoa não é isso que determina. Não, isso influencia sim, mas não é a última palavra. Porque você pode, está totalmente entregue na sua mão, de você alterar, trabalhar. Cada um tem o seu trabalho, porque cada um tem uma certa tendência, então não é fácil. Mas cabe a cada um de nós buscar e se posicionar muitas vezes acima daquilo que o destino escreveu para a gente. Por isso, eu queria agradecer vocês por terem acompanhado espero que tenham curtido todas as ideias, as conexões e as letras e as tribos e os planetas, etc., para poder entender que realmente essas coisas existem. O judaísmo não é contra isso, é uma coisa que existe. Voltando à primeira aula que a gente disse, não é todos os sábios que acreditam. Por exemplo, Maimônides é muito contra a ideia dos signos, falou que os sábios só se permitiram entrar e falar sobre isso por conta que as nações assim acreditavam, etc. Tudo bem, tem opiniões para lá e para cá, mas de modo geral, a gente sim estudou sobre isso, porque consta sim nas nossas escrituras e vários outros exegetas, vários outros sábios interpretaram sobre isso, e eu acho que é uma coisa que realmente agrega bastante, desde que a gente tenha consciência de não estar abaixo apenas de tudo aquilo que a gente estudou e acreditar que é somente isso que rege, etc. Jamais, entendeu? Lembra que o livre-arbítrio nos foi dado e a gente, por conta disso, vamos ser remunerados ou castigados, entre aspas, de acordo com a nossa decisão por qual caminho a gente vai tomar. Ok, pessoal? Muito bem, concluímos esse estudo dos signos. Deixa eu dar uma olhadinha se ficou alguma coisa aí. Nas perguntas. A ver, deixa eu passar aqui para poder concluir essa ideia. Vamos lá. Deixa eu só ver se vocês se inscreveram. Vou lá desde o início. Ao meu bebê, 17 anos, vai fazer 18 anos um dia. Pisciano, meu príncipe carinhoso, muito bem. Shalom, vou repetir lá onde eu cheguei. O peixe morre pela boca. Boa, é isso que a gente falou, que ele é engolido, às vezes ele engole, às vezes ele é engolido. Pisciano é sonhador, muito bem, eu tenho muita dificuldade nisso, descobrir que eu gosto, tá vendo? É isso mesmo. E depois a sensibilidade do pisciano que se expressa na sua intuição, a gente falou sobre isso, né? São pessoas extremamente intuitivas, isso é real. Verdade, coitado do meu marido, mas deixa eu ver aqui, o marido era de peixe, exatamente o que está falando para a elevação do meu amor. Que assim seja. Parece um primeiro dia de julho, era subiu a elevação da alma de Mauro Lúcio, filho de Nozete de Lourdes. Eu não gosto de vícios, ainda bem. Baruch Hashem, tá vendo? Ainda bem que você não gosta de vícios. Shavuató, tem muita compaixão, reciprocidade de bom. Eu acho que não tem muitas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui qual é a escolha. Mais uma bela aula, tá bom? Isso aqui é só agradecimentos. Bom, pessoal, é isso. Vou concluir, então, agradecendo a todos vocês por mais um domingo. Estamos juntos e que realmente Deus faça com que todo esse período que a gente tem passado não fique só na história, a gente ainda vai rir de tudo isso, que a gente possa ter muita saúde e prosperar em todos os aspectos, fisicamente e espiritualmente, sempre, ok? Muito obrigado, excelente noite, valeu, a Gute Nacht.